Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Então, irmãos, nós, como falei agora há pouco, vamos meditar nesta parte aqui do Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 6. Sermão da Montanha, capítulo 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Então, agora eu vou ler a partir do versículo 25, que é o texto que antecede ao versículo 34, que nós lemos agora há pouco. Então, acompanhem comigo, irmãos. Mateus 6, versículo 25. Primeiro evangelho, bem fácil de encontrar. Muito bem. 6, 25 de Mateus. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se o Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homem de pequena fé, ou homens. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Preocupação. Quem não tem preocupação? Com certeza, no coração de cada um de nós, nesta noite, nesse momento, existe uma preocupação. Em alguma área da nossa vida, na área material, na área sentimental, na área espiritual, às vezes, alguma dúvida, fraqueza, desânimo, alguma preocupação pode estar no coração de cada um de nós nesse momento. E Jesus, então, nos deixa essa palavra hoje à noite. Tem se dito muito que a preocupação, se preocupar, é o grande problema da humanidade nesses dias. A preocupação, na verdade, ela é fruto do pecado. Então, ela vem no coração do homem desde lá do Jardim do Éden. É tão antiga quanto a criação do homem, depois do pecar. Então, se instala no nosso coração a preocupação, aquela dúvida sobre o amanhã, como Jesus está dizendo aqui. Por que vocês estão pensando no amanhã? O amanhã tem lá já, esperando você, situações que você não tem controle. Jesus está dizendo isso aqui nesse texto. Irmãos, algumas orientações, algumas verdades que a gente pode mencionar lendo esse texto aqui. Não se preocupem com o amanhã. Outra verdade, ele fala com a comida, com a bebida, com o vestir. E eu acho dura essa palavra de Jesus no versículo 32. Ele diz, quem não tem Deus, os pagãos, vivem esse tipo de vida.
vivem com o coração cheio de preocupações. Vocês devem viver diferente. Vocês podem viver diferente desde que busquem ao Senhor em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Então, eu queria mencionar aqui 6 pontos em cima desse texto de Mateus que podem nos ajudar a vencer a preocupação que nos assalta a cada manhã, às vezes durante o dia todo. E a primeira orientação que eu posso dizer aos irmãos a partir dessa instrução de Jesus aqui, dessa palavra de Jesus aqui, é como vencer a preocupação da vida. Irmão, medita na palavra. Medita na palavra. Não passe nem um dia sem ler pelo menos um versículo, um pequeno trecho da palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento para a nossa vida. Não esqueça disso. Precisamos desse alimento. E quando você estiver tomando a sua refeição física, café, o almoço, o jantar, lembre-se que você precisa de um alimento espiritual. E esse alimento espiritual é a palavra de Deus. Você não consegue passar uma semana sem se alimentar. Às vezes um dia você consegue, mas no dia seguinte você tem sede, você tem fome. O seu físico pede para você se alimentar. A nossa alma pede alimento. E o alimento para a nossa alma é a palavra de Deus. Precisa ser a palavra de Deus. Nós não temos como fugir disso, né? O salmista vai nos dizer para meditarmos na palavra dia e noite. Qual é o seu versículo preferido na palavra? Qual a sua história preferida na palavra? Quais as suas descobertas nesses últimos 15 dias, últimas 2 semanas? Você leu a palavra e aprendeu algo novo. Quem sabe um texto que você já tinha lido outras vezes, já tinha ouvido uma mensagem sobre aquele texto, você foi ao texto e aprendeu mais. Por que isso? Porque é a palavra de Deus. Como Deus é infinito, Deus é poderoso, a palavra também é infinita, ela sempre fala ao nosso coração. Então, leia a palavra, medite na palavra de Deus, né? Só recordando, os irmãos que têm participado da escola bíblica estão lembrados disso quando estudamos sobre a palavra de Deus. E já falamos aqui na igreja, muitos lembram, vou ajudar você a recordar. A palavra meditar, ela tem a mesma raiz da palavra ruminar. Então, ruminar é triturar, né? Aquilo que o animal faz depois de um dia se alimentando no pasto. Rumina, então tritura melhor, e então aquilo se torna sangue, se torna energia para sustentar o animal. Então, a meditar tem esse sentido de ruminar. Então, colocarmos a palavra no nosso coração de forma que ela vai se tornando parte da nossa vida. E nós lembramos dela. E quando precisamos de uma orientação, lembramos do texto bíblico sobre aquele assunto que nos orienta. É o primeiro passo, irmão, para você começar ou vencer a preocupação. Não esqueça, não perca isso de vista. Eu preciso ler a palavra todo dia, eu preciso meditar na palavra, não é? E às vezes você quer ler um capítulo inteiro pela manhã. Vai dormir, está preocupado, poxa, fazem 3 dias que eu não leio a Bíblia. Aí você quer ler um livro inteiro da Bíblia, cansado, 10 horas da noite, e não tem nenhum proveito. Melhor você ler 4, 5 versículos, gravá-los no coração, tirar uma lição ali daquele versículo e aproveitar bem a palavra. Isso então vai ser muito mais sólido, muito mais alimento para a sua vida. Segundo ponto, irmão,
além de meditar na palavra, coloque sua vida nas mãos do Senhor a cada manhã. Com quem você fala pela primeira vez pela manhã? Já levantamos atarefados, pensando em tudo que precisamos fazer naquele dia. Nos esquecemos que Deus está interessado em participar do nosso dia, não é? Em ouvir aquilo que precisamos ouvir. Então, coloque logo de manhã: Senhor, minha vida está em Tuas mãos. Me dirige, me mostra, esclarece a minha mente. Não deixe eu tomar decisão precipitada, uma decisão errada. Acalma o meu coração. E então partirmos para as nossas atividades. É isso que Jesus está dizendo aqui. Busca, versículo 33, em primeiro lugar, o reino de Deus, as coisas espirituais, as coisas de Deus, né? E logo em seguida, o meu terceiro ponto, como eu disse, coloque a sua vida nas mãos de Deus e em seguida busque orientação para os seus planos. Busque. Então, se você tem a palavra no coração, se você ora, então você vai ter orientação para os seus planos. Não deixe Deus fora dos planos de sua vida, não é? Não deixe Deus fora. Estamos lembrando aqui daquele fazendeiro que Jesus conta a parábola, ficou muito rico, não sabia onde guardar a produção da sua fazenda, e naquela noite o texto bíblico diz que Deus o chamou de louco. Deus não chamou aquele homem de louco porque ele era rico, porque ele tinha terras, porque ele sabia plantar, conhecia as estações. Foi por isso que Deus chamou aquele homem de louco, não. Deus chama naquela noite aquele homem de louco porque ele deixou Deus fora da vida dele. E quem deixa Deus fora da vida é louco. É louco. Às vezes você tem um conhecimento só intelectual de Deus. É preciso que você tenha Deus no seu coração. Então busque Ele no dia a dia para Ele abençoar os seus planos. Você tem um plano, você quer fazer alguma coisa essa semana, o mês que vem, no próximo ano, não deixe Deus de fora. Coloque isso em oração diante de Deus. Deixe Deus dirigir a sua vida. Um quarto ponto, irmãos, que me ajuda muito aqui no Sermão da Montanha, nesse versículo de número 34. Lembre-se, Deus está com você. Deus está com cada um de nós. Deus está com você, Deus está comigo. A gente não pode esquecer isso. Às vezes na correria, até perguntamos: onde está Deus? Eu preciso de Deus nessa hora. Deus está conosco. Eu gosto muito desse evangelho de Mateus, porque ele começa com os anjos anunciando o nascimento de Emanuel, Deus conosco. Primeiro capítulo, localiza aí. E termina, capítulo 28, de Mateus, dizendo: e eis que estarei convosco todos os dias. Então, como isso faz bem ao nosso coração, lembrar que Deus está comigo, Deus está com você, Deus anda conosco, está preocupado. Nós estamos preocupados com muita coisa. Deus está, podemos dizer assim, Deus está preocupado com a gente, em cuidar da gente. E Ele sabe como fazer isso. Um quinto ponto, irmão, seja paciente. Não permita que o desânimo tome conta da sua vida. Não permita isso, irmão. Aliás, que quando a gente lê a palavra, quando a gente ora, quando a gente está em sintonia com Deus, então Ele nos fortalece e dificilmente nós vamos ficar desanimados. Como Paulo diz, a gente fica às vezes abatido, mas não desanimados. A gente prossegue, a gente persevera, a gente vai
em frente, não é? Então, seja paciente. Deus não respondeu hoje, Deus vai responder essa semana, Deus não vai responder, você vai permanecer na presença de Deus. Seja paciente. Eu me lembro do apóstolo Paulo, nós não sabemos qual era o espinho na carne que ele tinha, ele só menciona que tinha um problema, e ele orou a Deus mais um pouco, orou a Deus até que ele sentiu Deus falando com ele: a minha graça te basta. Você vai ficar com esse espinho, você vai ficar com esse problema, e aí você não vai para longe de mim. Então, os problemas nos jogam nos braços de Deus. E isso exige de nós paciência para entendermos o que Deus está fazendo ou quer fazer na nossa vida. Precisamos de paciência para tudo, não é, irmão? Para tudo. No trabalho, precisamos de paciência com a pessoa do nosso lado, que trabalha conosco, funcionário, com o nosso patrão. Em casa, precisamos de paciência com os filhos. No casamento, paciência com o cônjuge. Já perceberam? No trânsito, como precisamos ter paciência. É um exercício diário, né? E é um fruto, podemos assim dizer, da ação de Deus na nossa vida, da presença do Espírito Santo em nossa vida. Cultive a paciência, né? Aquela serenidade que Jesus tinha, maravilhosa. Quando as pessoas chegavam em Jesus, ele exalava, ele ministrava paz, paciência, com todos. Podia ser o religioso, podia ser o aleijado, podia ser a família necessitada. Pacientemente Jesus parava, ouvia, atendia. Cultive, irmão, cultive a paciência. Seja paciente na sua vida. Precisamos dela para tudo. E ainda um sexto ponto que eu coloco para o irmão: à noite, ao ir descansar, entregue o seu dia para Deus. Não leve o seu dia para a cama. Senhor, está nas tuas mãos, obrigado, saúde, trabalho, teu cuidado. Obrigado, Pai. E está nas tuas mãos, eu quero deitar, quero repousar e amanhã viver um outro dia na tua presença, contigo, te buscando em primeiro lugar, desde o levantar, desde a hora em que eu me levantar. Eu quero isso, Pai, eu quero isso. Tá bom, irmão? Só recordando então que rapidamente, quem sabe você está anotando, como muitos irmãos da igreja fazem aqui enquanto estamos na hora do culto, pregação, na escola bíblica dominical. Vai lá, medite na palavra, coloque a sua vida de manhã nas mãos do Senhor, busque orientação para os seus planos, tá bem? Lembre-se, Deus está com você. 24 horas, cada segundo está com você. Seja paciente, viva o momento ali e não se angustie buscando o próximo minuto, buscando a próxima hora da sua vida. Pacientemente, deixe Deus trabalhar ali no seu coração, nas suas emoções. E à noite, daqui a pouco, faça esse exercício. Entregue esse dia nas mãos do Senhor, com um coração de gratidão. E, irmãos, lembre-se, tá? Satanás, ele quer nos roubar a nossa comunhão com Deus. Ele não quer que a gente tenha comunhão com Deus. Ele quer roubar a nossa devoção a Deus, o nosso cultuar a Deus. Ele quer tomar para Ele a nossa devoção. Ele quer tirar de nós toda a nossa motivação. Ele quer que a gente viva para baixo, desanimado, com medo do amanhã, do futuro, desmotivados, não é? Então,
Eu me lembro do hino que a gente gosta de cantar na igreja, né? Prossigo para o alvo, né? Pelo prêmio, né? Olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo. Lembram desse hino? Motivados, né? Ou aquele outro, né? Creio no Senhor porque o Senhor vivo está. Eu creio no amanhã porque Ele está vivo. Então, nós cantamos isso. E nós não podemos mentir quando cantamos. Quando cantamos, precisamos expressar verdades que vivenciamos. Que Deus nos ajude nisso, né, irmãos? Que Deus nos abençoe nisso, porque precisamos muito da ajuda dele para que esse texto aqui, desse sermão de Jesus, seja verdade, seja realidade, possamos experimentá-lo na nossa vida. Acabamos de cantar aqui, né? Posso me aquietar, pois Tu és Deus. Cantamos agora, 7 minutos atrás. Cantamos essa verdade sobre o nosso Deus. Eu posso me aquietar, pois Tu és Deus. Tu estás no controle. Tu és soberano. Então, irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que a Sua palavra se cumpra na nossa vida, né? E aí nós vamos dar testemunho do Deus que nós adoramos, do Deus que nós servimos, não é? Vamos baixar nossa cabeça e vamos orar nesse instante, irmão. Onde você estiver, vamos orar. O que foi dito aqui, o que a palavra de Deus falou ao seu coração aqui essa noite, que tocou em você, ore por isso, consiga, com a ajuda de Deus, busque, não é? Ver esses princípios como uma realidade na sua vida. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Tua palavra faz tão bem, ó Deus, ao nosso coração. Te louvamos, te engrandecemos, porque ela nos edifica, Pai. Colocamos diante de Ti os motivos de oração que o Teu povo expressa essa noite. Tu nos perdoa os pecados, ó Pai. Maior das maravilhas. Nossa maior necessidade. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu perdão que alcançamos na cruz do Calvário. Nós oramos, falamos contigo, entregando, todos nós, Pai, entregando este dia que passou nas Tuas boas mãos. E amanhã queremos levantar, colocando o nosso novo dia nas Tuas mãos. E fazer, ó Deus, como Jesus ensina aqui. Não andeis preocupados, pois, com o dia de amanhã. Ó Senhor, como é difícil, mas com a Tua ajuda, com a Tua graça, nós queremos alcançar isso. Falamos contigo em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, Pai. Deus abençoe o irmão, Deus abençoe sua casa.